adequado e completo é a chave realmente da direção do sucesso do seu empreendimento, porque o seu cliente fica realmente muito satisfeito. Mas existe uma expressão, uma frase básica na nossa vida: analisar é entender. Então, primeiro, como é que é a nossa vivência? Nós recebemos todas as informações, se no caso você está fazendo um orçamento dentro de que compõe edital, projetos completos, especificação técnica, planilhas orçamentárias já preenchidas, às vezes o BDI já colocado. Então, esse entendimento desse universo é vital. Então, tem um momento que o orçamentista ele para ler o que ele vai orçar e qual é a estratégia que ele vai trabalhar. Isso é muito importante, você pensar numa estratégia de ação. A estratégia pode estar na sua precificação, a estratégia pode estar na forma como você vai desenvolver a planilha. Isso é muito importante. Por exemplo, aqui no Rio, nós temos 23 municípios. Então, eu vivi uma experiência de sistema viário em que passava por 5 municípios com ISS diferentes, deduções diferentes. Eu estou falando do meu escritório e as pessoas estão começando a entrar para o trabalho, né? Quem entrou agora para a gente começar a nossa labuta aqui. Então, vejam que é isso que nós estamos trabalhando. Então, a vivência é essa. E aí, o que vai me levar a essa leitura, essa análise perfeita? É a minha experiência de orçamentista. Todo orçamentista é de obra. Ah, mas eu não sou de obra. Então, você é uma pessoa curiosa. Eu não gosto de obra. Você é uma pessoa curiosa em como se executa. Um bom orçamento é aquele que diz como você executa aquele serviço. Então, é a primeira questão que eu vou falar. Sobre projetos têm que estar compatibilizados. E o projeto para orçamento é o projeto executivo. Não tem outro caminho. Tá? As especificações técnicas atualizadas. Então, minha gente, qual é a pergunta que nos norteia o mundo orçamentário? É quanto que vai custar? Quanto custa isso? Quanto custa? Então, às vezes, nós ficamos aqui no escritório desenvolvendo projetos belíssimos, projetos muito bem colocados, inclusive essa questão do Dynamo no Revit, trabalhamos assim também, mas ao entregar o projeto, eu já sei, o cliente pergunta assim, quanto é que vai custar? Quanto é isso? Então, a gente tem que estar preparado para esse número, e esse número tem como resultado orçamento. O orçamento gera o quê? Primeiro eu faço uma viabilidade técnica e econômica, que depois eu faço um pré-planejamento, onde eu trabalho com o tempo, onde eu li esse material, e depois eu faço uma EAP. A EAP é uma organização do seu orçamento. E com esse material pronto, eu parto para o orçamento propriamente dito, e eu parto para o planejamento e, enfim, o passo final, a execução da obra. A viabilidade técnica e econômica dentro dos livros e dentro do TCU fala que você pode ter um erro de 30%. Eu não considero isso, porque quando eu faço um estudo de viabilidade, eu faço um estudo real, entendeu? Porque não existe coisa mais cruel é você dar um preço e depois que você faz um orçamento, você dá outro preço. Isso te dá um descrédito no mercado. Na viabilidade técnica e econômica, quando há uma expertise do orçamentista, meu Deus, o erro é até 5%. Então, mesmo que você esteja num projeto estudo preliminar,
se você tem uma destreza no Revit, você tem uma destreza no CAD, senta e faz, desenvolve aquilo para você fazer um orçamento bem bacana, e é isso que nos meus cursos eu ensino, que analisar e entender também é acertar no que você diz quanto que vai custar. Hoje nós temos clientes que estão muito antenados na internet. Todo mundo tem noção de custo, ok? E, ao mesmo tempo, você tem, para o mesmo orçamento, né, um preço de R$ 2.000 e tem o seu preço de 10 mil. Isso também é um problema no mercado. Mas o que te faz ser diferente no mercado? É porque o seu R$ 10.000 é um trabalho orçamentário que envolve muitos conhecimentos, muitos detalhes e assertividade. É muito difícil que uma pessoa que cobre 2.000 e você está cobrando 10.000, que o seu orçamento sejam iguais. Não, não são iguais. Então, essa questão que é importante, como vocês estão aqui se desenvolvendo, né? Assistindo essas palestras maravilhosas, muito bem colocadas, porque vocês estão aqui à procura de conhecimento e à procura de se tornarem arquitetos e engenheiros realmente de ponta, tá? Realmente de ponta. Eu sempre falo nos cursos meus do IMBEC, né, de OLOI e agora na pós-graduação MOLOC, é o seguinte, olha só, nós estamos no fim de semana, né? A aula é sexta, sábado, domingo. Segunda, vocês vão usar isso. Não dou aula e não faço live de coisas que você não vai usar. Então, nós temos aqui momentos que a gente vai analisar tópicos que são importantes. E aí envolve também, não só a pergunta quanto que vai custar, mas envolvem mais 3 perguntas. Vamos lá. A primeira, com a WBS, olha no BIM 5D, WBS e AP, eu vou dizer o que vai fazer. Com o orçamento, é quanto custa. E com o cronograma, em quanto tempo. Então, nós temos aí uma situação do que eu vou fazer, de como eu vou executar, quais são os procedimentos, quanto custa, porque é isso que o cliente quer saber. E o tempo que eu vou executar. Então, e o que acontece no mundo de hoje? Nós temos várias tecnologias, nós temos vários apps, vários plugins, precisamos estar e o mundo está em constante mudança como as nossas construtoras. E a gente não sabe, às vezes, como nós vamos lidar, que agora estamos fechando à noite, mas amanhã já surgem outras novidades, já surgem clientes que já pensam em outras formas, porque já estudaram na internet. Então, você, sendo arquiteto, engenheiro, você tem que estar sempre atualizado, sempre atualizado. O que as pessoas estão fazendo? O que eu achei muito benéfico e muito bom essa semana que nós estamos passando. Porque com tantas novidades, a todo momento desponta algo novo e o orçamentista, nesse cenário de constantes mudanças, ele pode passar a ter a sensação de que ele nunca vai conseguir chegar àquele preço. E essa sensação é viável ou suficientemente apropriada para o momento. Porque na pandemia, quando ela aconteceu, né, nós estamos aí fechando um ano de pandemia, as obras em andamento e tudo, as compras de material, os projetos, os orçamentos passaram por uma grande reforma, uma outra ótica de ver as coisas. E isso provoca no orçamentista uma certa preocupação. Então, para tanto, precisamos estar atentos. Quais são as novidades do momento? Como é que eu tenho que aprender? A pandemia te sugere a você fazer cursos online, a você estudar
o Revit, o Naviswork, orçamentos, tem muitas lives. As lives do INBEC são maravilhosas também. Tem lives do Aldo Doria, o Aldo Doria é o expoente do orçamento aqui no Brasil. Lives do Murilo, lives de tantos colegas, né? Gustavo Marins foi o primeiro cara orçamentista que começou a trabalhar com lives importantes. Olha quantas pessoas trabalhando as minhas lives, enfim, tantas lives e tantos cursos. Então, nós estamos nessa live, nesse momento de pandemia, estudando também, se apropriando também, tá? É o momento, né? Então, vejam, então estar atento é muito importante. E eu tenho que fazer o quê? Né? Dentro dessa situação, levantar o meu custo de projeto, o meu custo de obra, o meu custo de orçamento. Por exemplo, no custo de projeto e de orçamento, eu não trabalho por metro quadrado, eu trabalho por hora trabalhada, porque eu não posso, tá? Considerar o preço do metro quadrado sendo único de uma casa de 70 metros quadrados, de uma fábrica, de um hospital, de um prédio. São realidades de uma infraestrutura urbana, são realidades de projeto e de orçamento que metro quadrado não cabe. É a sua hora trabalhada. Mas nós temos composições de custo boas de metro quadrado. E aí, quando eu uso o metro quadrado, eu uso o sistema do informativo SBC, que ele é regional, né? Ou então, aqui no Rio, existe um sistema, como essa aula é gravada, eu estou muito tranquila, é o sistema SCO. Esses dois sistemas são os sistemas que eu uso para projeto, desde o momento que no edital não está me vinculando a nenhum outro sistema. SINAP não tem projeto, né? Então, é outra realidade. Então, é importante também que vocês saibam, dentro do sistema de informação, dentro desses preços que são estabelecidos no mercado, que são preços médios, não são preços para você ganhar licitação, porque para ganhar, você tem que checar esses preços, tá? No mercado que você esteja trabalhando. Para ganhar, você tem que entender de sistema de informação e a sua metodologia de cálculo e como as composições foram criadas. Então, dentro desse cenário novo, né, onde a gente tem também automação, eu gosto de fazer orçamentos de automação, enfim, a questão da internet das coisas, você orçar. Como é que você orça isso? Então, esse cenário novo, dessa nova arquitetura, vem de quê? Primeiro, todos os projetos de arquitetura e complementares executivos e compatibilizados. Aí começa a sua história. Depois, com eles, você faz o planejamento, o orçamento analítico detalhado. O que caracteriza o orçamento? Caracteriza a memória de cálculo e todas as composições de custo. Em infraestrutura urbana, que dá um trabalho, que na infraestrutura urbana, todos os meus clientes pedem isso. Obra, orçamento onerado e orçamento desonerado. E para com todas as composições, tá? E aí, ainda tem um trabalho que é um plano de ataque da obra, que pode chegar a 500 folhas A4. Então, olha a técnica e olha a estratégia que você precisa ter. Sistemas de informação, aqui eu uso o Orça Fácil, tá? Para obras em CAD, ok? É esse que eu uso. E como é RP, eu uso o CISPRO, que o CISPRO também é um RP em que ele trabalha com BIM. Então, vejam
a quantidade de informações que tem o orçamento. O orçamento é uma quantidade louca de informações. Estar atento está pronto. Então, nas minhas aulas, e, enfim, dos meus colegas com os meus cursos, a gente sinaliza, vai explicando, põe no slide, para a pessoa poder entender, porque uma pessoa que está começando agora o orçamento, isso é muito complicado. Mas continuamos. Eu tenho projeto e eu tenho planejamento. Eu posso fazer uma análise dos riscos com profundidade, principalmente se eu tenho projetos compatibilizados e executivos. Posso fazer simulação de cenários no BIM. Eu tenho uma coleta de dados realistas através do projeto. O projeto é a mãe do orçamento. Foco na qualidade e na produtividade. Quando eu vejo composições de custo, eu posso ter um resultado em múltiplas visões, como a indústria 4.0, que nós estamos, mas quando eu falo internet de coisas e que a gente orça no OLOC, é o quê? Já é indústria 5.0. Então, para começar, nós temos o BIM 3D, 4D, 5D. Mas o 6D é importante, o 7D é importante. Então, e uma outra questão, quem tem escritório, ou mesmo quem é do governo, você tem que ter um foco no relacionamento com os clientes, porque são eles que vão te dar o feedback, a gente trabalha para eles, seja ele iniciativa privada ou iniciativa pública. O fiscal da obra, o general que você vai trabalhar, o coronel, ele é o seu cliente. Então, você tem que aprender a trabalhar com eles da melhor forma possível. Por quê? Administrar os custos de um projeto ou empreendimento costuma ser um grande dilema nas organizações, porque as empresas têm que estar organizadas. Ok? Como aliar o que o cliente está disposto a pagar com o valor monetário que o projeto precisa para ser executado? Isso aí é uma conversa de orçamentista. Ele tem 500 mil, mas o que ele quer é 800 mil. Como é que você faz para dar o que ele quer dentro do preço que ele está trabalhando? E isso é uma conversa real, objetiva, mudança de especificação. Você tem que aprender a trabalhar com o seu cliente, seja ele privado ou seja ele público. E aí, no final, você ganha a obra, você tem que saber controlar esses custos. Do primeiro contato que você teve com o seu cliente até o último, no dia que você entrega as chaves, ele está feliz, ele está satisfeito, porque a coisa que eu gosto de trabalhar e me dá felicidade, quando a pessoa fica satisfeita com o meu trabalho, esse é o melhor feedback da minha vida, sabe? É que houve um empenho, houve uma alegria muito grande, então a gente precisa o quê? Dentro desse cenário novo, dentro dessas questões novas, por exemplo, aqui no escritório, a gente também orça robótica, tá? E tudo segue o mesmo critério: projeto detalhado, especificações técnicas coerentes. Aí você orça, tá? Então, você precisa de dicas para compor o orçamento dos seus próximos contratos? Então, vamos lá nessa palestra, aí tranquila, né? Eu sei que já estamos no final da noite, mas vamos ter alegria de viver, porque é isso que faz a gente ir para frente. Então, quais são os pontos importantes? Claro, e olha como eu sou repetitiva. Projetos de arquitetura e complementares, executivos e compatibilizados. Depois, outra dica: fazer a visita ao local da obra. Meu Deus do céu, como é que você orça sem ver o local? O local, você vai dinamizar o seu canteiro, você vai dinamizar suas compras, como é que o material chega, como é que a mão de obra chega, a visita ao local da obra, antes
você tem aplicativos que são muito importantes, que geralmente o pessoal de topografia tem, em que ele te dá todas as curvas de níveis, você já vai falar com o cliente ou ver essa obra com todas as informações, você já vai ver o código de obras da região. É saber pegar os conhecimentos que você precisa ter. A visita ao local da obra é primordial. Se não der, porque é longe, use o drone. Bom, saber executar a obra é muito importante, ter as etapas executivas de forma clara, a atenção na topografia, na sondagem e outra coisa, ter especialistas com você. Os especialistas fazem o quê? As parcerias. A gente não consegue trabalhar sozinho. A gente tem que ter parceria. Mas, é claro, o conhecimento da obra é seu. E você vai delegando parcerias conforme que você possa ter. Agora, entender como um cliente ou empresa quer o orçamento, observe os padrões de entrega, geralmente no orçamento te entregam já planilhas com o logotipo da empresa, às vezes planilhas já feitas no Excel, que são programas que a empresa fez, né? No Excel. Aí tomem cuidado. Atenção também com as NRs da empresa. Porque tem empresas que falam, olha, tem que calcular todas as normas regulamentadoras, os treinamentos, e tem empresas com a questão da pandemia que colocam nos seus editais coisas assim, por exemplo, em vez do funcionário pegar metrô, pegar trem, pegar ônibus até chegar no local da sua obra, não. Você vai pegar a sua mão de obra com ônibus. É um procedimento. E quando um canteiro que é feito dentro das normas regulamentadoras, na questão da pandemia, verificação de temperatura é um fato, limpeza dos uniformes, que a gente aqui no escritório entrega uma muda na segunda e outra muda na quarta-feira, hoje entregamos uma muda segunda-feira, terça-feira lavamos, praticamente a gente lava o uniforme, os funcionários têm uniformes limpos, entendeu? E fora também que tem empresas que o funcionário desce, passa pela guarita, onde é medida a temperatura, e a ida dele para o trabalho, para o local, é mais complicada. Tem procedimentos. Então, você contrata, às vezes, a van da grande empresa, e uma van que poderia caber 5 pessoas, só vão 3. Então, você começa a trabalhar a que horas? 8 horas da manhã? Jamais. Então, geralmente, a sua hora de produção é 5 horas, com muita sorte, 6 horas, tá? Então, olha como é que a gente tem que analisar essas coisas. Outra questão, por exemplo, você está, o seu cliente mora num condomínio super classe A. Aqui no Rio tem, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, onde tem artistas de cinema, artistas de televisão, cantores, né? Cantores aí famosos. Ali é um outro procedimento. Tem hora para entrar, tem hora de barulho, tem hora que você não pode dar o almoço no canteiro, porque é de confusão, né? Então, você vai pôr o almoço numa padaria, num local que tem um local reservado, que é ali que eles vão comer, para não fazer bagunça no canteiro. Outra questão, se é necessário alojamento. Não é alojamento no canteiro, é uma casa que você vai alugar. Entenderam? Então, você tem que analisar. Tem horas para chegar o material no condomínio. E o material, quando ele chega, o caminhão é super vistoriado, porque geralmente esses condomínios nem tem muro, tá? Então, tá aí.
essa situação. Outra coisa, ver o tipo de contrato. Contrato preço unitário, preço global, é importante. Aqui no escritório, nós trabalhamos por preço global. Entender de licitação é primordial, caraca. É primordial. Entender de tributação da nota fiscal, a tributação, questão dos materiais, equipamentos. Na mão de obra, você tem uma tributação que é séria, que são os encargos sociais e complementares. Vocês estão vendo? Outra coisa, nesse nosso novo mercado, encontramos cada vez mais informações sobre arquitetura e construção na internet, configurando assim um novo mercado de clientes que estão cada vez mais exigentes e informados. Ficar atento para isso. A verdade é o oxigênio do cérebro. Não adianta. O cara vai lá ver que você falou que tem a ver. Uso consciente de novas tecnologias. A tecnologia, para ser utilizada, ela tem que ser feita e entendida. Não é entendida mais ou menos, não. Né? E aí, sobre tecnologia, nós temos os RPs do CISPLO, do Cienge. Eu uso o CISPLO. O Cienge é maravilhoso, mas eu me identifico mais com esse. Mas o Cienge tem coisas maravilhosas, que são as plataformas BI e CRM. A BI, ela faz um rastreamento dos bairros que você utiliza, onde ela te dá o metro quadrado, o BDI, o que se espera de construção. É uma plataforma magnífica. E o CRM é a plataforma do cliente. Olha só, cliente liga, você tem que responder até 30 minutos. Não tem outra coisa, não. Então, o CRM, ele fala isso. Se você demora, você está dando um tempo dele procurar outra pessoa, porque como ele agora, ele tem o conhecimento, graças a Deus, através da internet, né? Ele passa a ter o domínio do saber, que é muito bom, tá? Então, não é qualquer situação que você pode trabalhar. E aí nós temos o BIM no Revit, no Navisworks, no InfraWorks. E aí eu tenho o ACA, que é uma empresa italiana, onde você tem o Primus e o Edifícios, que em alguns setores os colegas estão gostando. Mas onde é que está a vocação do seu estado, dos seus clientes? Aqui no Rio é o Revit. Mas prestem atenção ao negócio, que eu acho importante. De vez em quando eu vejo empregos, entendeu? Para saber. As minhas aulas, elas têm que corresponder à realidade. Eu vi um emprego que eu achei muito interessante. Arquiteto que trabalhe com vários softwares. Ele pedia o Revit, o ArchiCAD e o Edifício. Olha como o cliente está ficando sofisticado. Outra coisa, outro emprego, é arquiteto que trabalha na nuvem. Então, tem programas no Autodesk, o Civil 3D, não, o Civil 360, ele trabalha na nuvem, então ele pensa no IFC. Vejam, você tem que estar sintonizado. Então, eu até, quando eu li o negócio, gente, vamos colocar o ArchiCAD, vamos treinar e vamos treinar o Edifícios. Porque se já está chegando no Rio de Janeiro, é um sinal. Tem a fotogrametria, que aí é bárbaro, os drones, são bárbaros. Como é que você fiscaliza uma obra de sistema viário? Você fiscaliza vários blocos de apartamentos com 20 pavimentos, 30 cada um, com auxílio desse equipamento. A impressora 3D, automação, muitas casas a gente está pegando aqui no Rio com internet das coisas. Sistemas de preços referenciais, Sinap, Ciclo, MS Project, Spider Project, porque o Spider Project ele trabalha com produtividade.
primavera, saber de Excel, saber programar. Olha, eu vou falando uma coisa, são tantas especificidades que, às vezes, eu vou falando devagar, porque o cara, meu Deus, é muita coisa. Mas aqui é uma palestra que eu tenho um tempo de aula, né? E que é importante, eu estou falando tudo. E cabe a vocês, a aula é gravada, correrem atrás do conhecimento. Mas que isso tudo que eu estou falando faz parte de uma realidade de agora, faz parte, né? Então, o Excel avançado, uma das coisas que, às vezes, aqui no escritório, nós temos colegas que o meu sócio, ele sabe muito Excel, ele é um programador. Então, ele no Excel, ele faz um trabalho em que, quando eu jogo e levanto as quantidades do BIM 5D, eu já levanto nas composições de custo. Por um programa no Excel, porque o Navisworks, ele aceita o Excel. E é o Excel da Autodesk. Plugins, apps diversos, Google Drive, né? Dropbox está se usando, reuniões no Zoom, no Classroom, e aí vai. Então, nessa questão toda, veja, é um mundo mágico, é um mundo admirável, mundo novo. É o que o Shakespeare falou numa frase da peça dele, A Tempestade. Admirável mundo novo. Então, quando eu tenho projetos compatibilizados, projetos com detalhados executivos e as suas especificações, eu vou fazer o quê? Uma análise, entendimento dos riscos, com pleno domínio avaliatório e coleta de informações com realidade. Porque na questão, minha gente, que a gente está fazendo, que o orçamento analítico, né, que eu entrego todas as composições e as memórias de cálculo de todos os serviços, eu uso muito as tecnologias BIM para fazer as simulações, renderização, clash detection, cálculos de quantitativos exatos. Isso, o Navisworks, ele é maravilhoso. Condições, expertises para análise do resultado, com visões e interpretações, com foco, visões e interpretações. Porque não adianta você ter um escritório altamente transável, automação, robótica e tal, se você não sabe o que o sistema vai gerar de planilhas, você não interpreta as planilhas. Eu falo na minha vida profissional, na minha vida como professora, que ninguém é piloto de software. A gente tem que entender, tá bom? Então, qual é o meu foco nessas questões todas em orçamento? É a precificação, é o BDI, é a qualidade, é a segurança, a sustentabilidade e a produtividade. A precificação é muito importante. Tomem atenção que tem preços que você orça hoje e só vão entrar no canteiro daqui a 6 meses. Como é que você vai fazer isso? Então, se você tem uma questão de mercado, de fábrica, ou é melhor fábrica, e algumas lojas em que você tem acesso ao dono da loja, o seu preço vai ser um preço, não trabalho com aqueles preços que você chega na loja e porcelanato estava a R$ 150 um metro quadrado, agora foi para 60. Não façam isso. Aí você vai usar 60. Ah, não, porque daqui a 6 meses pode ter outra promoção. Não façam isso. Mas de jeito nenhum. Pode dar droga. Então, mas eu quero fazer isso. Então, o seu trabalho de obra é preço global, porque você vai correr atrás desse material. Que não esqueça, porque cliente do governo é porcelanato X. Cliente privado, o porcelanato pode até ser aquele
ou mais caro, e aí é bom você trabalhar com a questão porcelanato X similar, porque o similar te dá uma cancha de preço mais interessante, né? E o BDI você tem que saber levantar. O BDI, se é uma obra privada, tá? Você calcula, mas quando é uma obra pública, o BDI lhe é colocado. Então, cabe você ler a 2622, tá? Você vai ler a 2622, que é o acórdão do BDI, analisar, ler e ver se dá. Porque quando eu apresento um planejamento e um orçamento, o que eu quero? Que os serviços não saiam dos prazos e nem do custo estipulado. Então, ter metodologia no orçar, precificar e vender os serviços de forma clara, objetiva, onde a lucratividade seja preservada com preço competitivo. Isso daí é uma obra de arte. Nós aqui fazemos várias planilhas, mas temos excelentes fornecedores. Excelentes fornecedores, que é algo que você tem que buscar na sua vida profissional. Porque, na realidade, você pega o projeto, que aqui está uma perspectiva, para fazer o quê? Esse trabalho de planilha. O trabalho do orçamento é esse, minha gente, é esse. É esse. Então, a leitura, quando esse cara aqui, que é o projeto, está muito bem feito, eu me sinto muito segura aqui. Se ele não tiver bem feito, o que a gente vai lá para outra sala e faz o projeto? E faz o projeto, mas a nossa visão vai para a memória de cálculo, porque o projeto, quando tem autoria, você não pode mexer. E quanto mais droga você colocar no Navisworks ou qualquer outro sistema de preço, mais droga vai sair. Então, o projeto tem que ser feito. Eu gosto muito de trabalhar com Navis, porque o Navisworks é o seguinte: quando ele não entende, ele não levanta. E é tão interessante que depois, quando você vai ver, o projeto no Revit estava errado, ele não conseguiu compreender o que você fez, entendeu? Então, é muito legal, eu gosto muito de trabalhar com Navis, né? E aí, dentro dessa estrutura, dessa EAP, estrutura analítica do projeto, a EAP, o WBS do orçamento, está aqui. Esse é o meu objetivo do orçamento. Divido orçamento em custo operacional e no BDI. O custo operacional é o custo direto e o custo indireto. Né? O custo direto é a obra, o custo indireto é projeto, é canteiro, é limpeza da obra, mobilização, desmobilização. Mas se eu estou fazendo orçamento sistema viário, a mobilização e a desmobilização é custo direto. Quando eu fecho o meu custo operacional, eu estou a nível de preço de custo. Aí eu vou passar para o gerente do orçamento, onde ele vai levantar o BDI. O BDI é gerencial, ok? É gerencial. BDI é gerencial. Então, é o gerente que vai levantar o BDI, e esse BDI é calculado por ele ou pela equipe que ele tem, e isso depois é passado para você. Olha, o BDI é 35%. Aí você vai perguntar, onde que eu vou incidir? Você pode incidir no orçamento total, no resumo do orçamento, ou nos custos unitários. É incidência direta? É multiplicar por 1,35? Ok. É a incidência do governo federal no BDI, mas a incidência indireta, que eu trabalho aqui, é o valor dividido por 1 menos 0,35. Essa que é a incidência indireta que deve ser utilizada, porque tudo isso é o meu número especial de mercado. Qual é o seu número? Tá? Qual é o seu número? Qual foi
foi a pesquisa que você fez? Quais são o custo da sua hora trabalhada de projeto, a sua hora trabalhada de orçamento? Entenderam? Então, quem é você? Sabe? Qual é a qualidade de projeto, de orçamento e de obra que você favorece? É isso que te destaca no mercado. Hora certa, trabalho bacana, conversas. Ah, não vou falar com o meu cliente agora, não. Se você não pode falar, o seu sócio pode. Nunca deixe um cliente, seja público ou privado, sem respostas. Tá? O cliente é a sua vida. É o que te caracteriza no mercado. O que eu gosto de ouvir? Nossa, eu gosto de trabalhar com ela. Então, nas super dicas para um bom orçamento, nós somos ligados a um decreto 7.983, onde ele diz que no artigo 3º, para o governo, você usa o SINAP, e no artigo 4, o CICRO. Os preços, como também ele vai, nesse mesmo decreto, no 9º, o valor do BDI. O BDI brasileiro é composto pela taxa de rateio da administração central, pelos percentuais dos tributos sobre a nota fiscal, excluindo a contribuição social, o lucro líquido e o imposto de renda de pessoa jurídica, porque eles são criados conforme a personalidade da que você quer da sua empresa, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e a taxa de lucro. Vejam, também não podemos ser pilotos de software, tá? Não só de software, mas também de sistemas de preços já estabelecidos. Isso é ruim. O orçamentista tem que ler a composição e interferir numa licitação. Você pode mudar o preço desses insumos, do SINAP ou do CICRO, você pode mudar os índices das composições, pode, mas tudo que você mudar tem que ter uma justificativa. Se você não tem a justificativa dos insumos, mude nos preços, porque os preços são médios. Mas não esquecer que CICRO e SINAP é para grandes empreendimentos. Não é para uma casa de 70 metros quadrados. E nem que ela tenha 280 metros quadrados. Ele foi feito para minha casa e minha vida, são 600 casas. O CICRO não foi feito para 10 metros de sistema viário. Ele foi feito para 20 quilômetros, 5 quilômetros, 400 quilômetros, porque os preços deles é para grande quantidade. Sobre o cronograma, o não uso do cronograma, há umas coisas, o cronograma é o primeiro passo do planejamento, eu só faço cronograma para atender o edital, olha que maluco, não atualizo por semana ou por mês, não distribuo para a mão de obra, para os colaboradores, isso nós fazemos, e dá muito certo, que as pessoas se sentem responsáveis pela obra. O cronograma semanal é um espetáculo, e aí eles ficam, não, nós temos que fechar esse trabalho na sexta-feira ao meio-dia, porque saem às 4 horas. Então, você participa, tá? E uma outra questão do cronograma, que a gente usa muito o cronograma de Gantt, mas esquecemos de usar o PERC-CPM, onde eu tenho o caminho crítico, que são aqueles serviços que determinam o prazo da sua obra, né? E também são aqueles serviços que não podem atrasar. Esse é um grande segredo, tá? Aquele serviço que não pode atrasar, porque se ele atrasar, ele vai determinar problemas que vêm. Então, o BDI também é uma outra questão. O BDI é as despesas indiretas ou operacionais, os impostos sobre a nota fiscal e mais o lucro. Temos que preservar esse cara aqui, que é o lucro, tá? O BDI tem que ser calculado depois que você fechar o preço de custo total da obra. E deve ser muito bem avaliado quando você está numa obra governamental. O BDI do governo foi feito para grandes obras. Então, as empresas
de pequeno e médio porte, elas sofrem com aquelas despesas operacionais do escritório do BDI. Isso daqui numa empresa pequena, de pequeno, médio porte, ele chega até 9%, tá? Então, atenção com o BDI, né? O BDI aplicado sobre o custo global no final do orçamento é o governo, e sobre o custo unitário é o setor privado. Mas sobre o BDI, fatores a serem considerados no BDI, a localização. Não dá para a gente fazer um BDI, um mês de BDI, tá? Estudar o BDI, se é numa comunidade, se é numa estrada que não tem ninguém. Geralmente, quando você constrói fábrica, é onde não tem ninguém, né? Fábrica fica no meio do nada, né? Então, como é que você vai chegar lá, né? Então, prazo. Quanto maior o prazo, mais difícil é o seu orçamento. Bom prazo para quem está começando uma obra, começando a vida profissional, são obras de 6 meses. Obra de 12 meses, você tem que ter capital social, tá? Tem que ter dinheiro, tá? No espécie, né? E obras de mais de um ano são empresas de grande porte. Bom, a complexidade da obra, como é que se executa essa obra? O orçamentista tem que saber executar, né? Qualidade nas informações do projeto. O projeto tem que ser executivo. Magnitude do custo direto. Você fechou o seu custo direto, o custo da sua obra, em 100 milhões de reais ou em 40 bilhões de reais. Tem que saber calcular isso, analisar essa questão. A qualidade da empresa, uma empresa extremamente organizada, que tem composições de custo, que tem metodologias avaliatórias de preço, que tem equipe, não só equipe de escritório, como também equipe de mão de obra. No meu escritório, nós temos equipes de colaboradores que nós sabemos a produtividade deles, tá? E o tipo do contrato é preço unitário, é integral, que é aquele integral é aquele que você não tem aditivo. Então, obras que não têm aditivo, cuidado. Agora, material e mão de obra é o que a gente trabalha aqui, tá? É que a gente se adaptou. Você pode achar, não, eu gosto de trabalhar por administração. Gente, a forma do contrato, se você escolhe o contrato, é o que você gosta de trabalhar e que você tem confiança, tá bom? Não existe o melhor, existe aquele que é mais apropriado para você. Então, já estou terminando a minha live nesse passeio aí de orçamento. Eu só quero dizer o seguinte: eu concluí o orçamento e a obra está sendo executada, a avaliação é constante. A gente não entrega o orçamento e depois esquece dele, não. Ele vai ficar até o final da obra, porque quando você monta o cronograma do seu cliente por mês, aquele valor está lá no mês, é o dinheiro que ele vai te pagar. Então, seriedade. Vamos lá. Então, minha gente, siga sempre o seu orçamento. Use a tecnologia a seu favor. E vamos ganhar a licitação com qualidade e responsabilidade, porque a gente não faz orçamento para perder. Coloquem isso na cabeça. Você fez 10 orçamentos, perdeu os 10, você tem que se reformular, tem que fazer cursos específicos, tem que ter humildade para perguntar como é que faz isso, entendeu? Então, a gente quer ganhar. O orçamentista, ele ganha, tá? Não tem isso. E ganha por ganhar, não. Ganha com qualidade e responsabilidade, porque o preço que eu estou te dando é o preço real. E para chegar a essa expertise, você tem que fazer muito orçamento. Você tem que ter habilidade,
tá? Você tem que se empenhar, estudar para ser um grande orçamentista, porque o bom orçamentista é aquele que nunca fica desempregado. A qualidade sua como orçamentista é tão específica que o cara já te conhece. E se você participa, então, de licitação, ganha, o seu nome está lá, ó. Fulano de tal, fulana de tal. Daqui a um bocadinho, na próxima licitação, já te pedem um cartão. Entendeu? Você já começa a entrar no mercado, tá? Entrar no mercado com qualidade. E eu sempre falo isso para os meus alunos, sejam eles de graduação, pós-graduação, mestrado, façam doutorado, façam o seu melhor dentro da verdade, tá? Então, eu quero agradecer a vocês, né, por tudo, essa palavra, né? Aqui está o meu e-mail, o meu Facebook, Instagram e o meu WhatsApp, o meu telefone, que está ali. E eu aguardo vocês em outros momentos aqui do nosso curso. Então, a minha mensagem agora, final, que tudo de melhor te siga, te encontre e fique com você. E não esqueçam que orçamentista não é agnóstico, ok? Então, vamos lá, né? Tá aí, deixa eu voltar. Temos colegas que vão querer. Luciana já levantou a mão, minha querida Luciana. Então, deixa eu voltar aqui a nossa palestra, né? Então, eu estou aqui para qualquer pergunta. E aí, Luciana, que eu vi a mão levantada. A palavra é sua. Obrigada, professora. Acho que tem uma pergunta do Lucas no bate-papo. Tá bom. Deixa eu lá ver aqui o bate-papo. Tá, Lucas? E tem 10 perguntas, tá? Dynamo. Boa noite, professora Maria. Com o aumento de preço dos materiais da construção civil, que está mudando a cada semana, como podemos contornar isso sem ter muito prejuízo? O Lucas tem umas metodologias. Primeiro, a escolha das composições. Na pandemia, as melhores composições que eu trabalho é do informativo SBC ou então do TCPO. Isso é a escolha. E essas composições eu as comparo com canteiro de obras. Se tem algum serviço que eu não fiz, eu pergunto a amigos, escuta, essa composição que está dando esse tempo de mão de obra, ou está dando esse quantitativo de material, como é que está? Beleza. Outra análise que eu faço é a projeção do preço do material ao longo do ano. Outra questão que eu faço é o seguinte: gerar naquele orçamento a curva BC e ir no acumulado até 92% e confrontar essa situação. Um preço, outra questão que também é importante, como graças a Deus que essa live está sendo gravada, é você entender que no BDI existe o fator risco, tá? Existe o fator garantia. Existem outros fatores, como a questão do escritório central, que se você tiver uma obra só, talvez isso não aconteça. Mas se você tiver duas ou três obras, vai ter uma obra que ela está pagando o seu escritório central. Então, aquele índice do escritório central entra também segurando o seu preço. Agora, preço, ter bons fornecedores. Geralmente, eu trabalho com fábrica, tá? Eu trabalho com fábrica, eu vou lá na fábrica. E outra coisa, eu trabalho com donos de material de construção. Então, eu não compro o custo que está lá na loja dele. Eu compro mais barato, dá uma redução de 30% a 40% às vezes, né? Então, vejam quais são as dicas. É o que eu gosto de ganhar obra. Sabe? É isso que eu ensino. Como é que você ganha uma obra? Sabe? Eu gosto de ganhar.
E gosto de ganhar e ganhar dinheiro. Dinheiro não é ruim, não, entendeu? Dinheiro com verdade, com técnica, é o que faz você gerar a sua vida financeira, porque o seu escritório tem que funcionar. Aí a Thaís perguntou, para obras particulares, é mais indicado utilizar algum índice específico ou índices próprios? Thaís, índices próprios. Mas se você tiver que trabalhar com índices, você ainda não tem um próprio, tenha no seu escritório sistemas de informação, o informativo SBC, o Orce, que é de Sergipe, que é maravilhoso, o CEINFRA, que é de Pernambuco, que é um negócio, e o TCPO. E aquele serviço você compara com os índices. É assim quando a gente faz um mestrado e a pessoa tem que defender uma tese e ela começa o primeiro exercício de mestrado é esse, comparar os coeficientes com 4, 5 e chegar à sua média, tá? Mas o ideal é obra. Ideal é obra. O Lucas, professora Maria, sobre obras públicas é muito difícil de conseguir. Sempre tive vontade de executar, mas parece ser muito complicado. Olha, orçamento de obra pública, primeiro, posso falar um negócio super sério, super verdadeiro. Melhor obra pública é carta convite e aquela que não tem licitação. Sabe? Porque a carta convite, o dinheiro já está lá. Então, não tem atraso de pagamento. Mas se você quer ousar, você vai para uma tomada de preços, que é obra de 330 mil a 3 milhões, para a concorrência, mas aí você tem que ter capital social. Não só para participar da licitação, porque às vezes as pessoas colocam capital social, que é participar de uma licitação, mas na realidade não tem como comprovar. A comprovação é através do balancete, né? O balanço que pedem. Então, eu acho, dispensa de licitação e carta convite, para mim, são o que eu faço. Eu prefiro ganhar menos, e certo, do que ganhar mais. Ganhar mais eu faço obras particulares, com a internet das coisas, o cliente é meu, o cliente pega um terrenão de aclive ou declive, quer fazer várias coisas, aí eu falo que tem que colocar elevador, porque eu nunca vi um terreno de aclive ou declive que você não joga um elevador para o cara. Ah, Isabel, o meu cliente tem 30 anos, não precisa elevador. Ah, mas ele vai envelhecer. Use o elevador, ou pelo menos faça uma caixa para ele. E ali põe planta. Olha, quando você puder, põe o elevador. Eu sempre falo isso, porque a gente tem que colocar a vida na coisa. Obrigada, Larissa. Eu gostei demais, sabe? Eu também gostei demais. Você é um amor. Deixa eu ver você, que não está com vídeo. Obrigado, muito obrigada. E até melhor para aumentar acervo técnico. Pois é, você faz obras pequenas, eu falo assim, eu estou falando da minha experiência, tá, gente? Aí tem pessoas que têm outras experiências e tal. Enfim, eu gosto de fazer live e dar aula sobre a minha experiência, mas também sou aberta, poxa. Eu tenho amigos que são super ricos, entendeu? Qualquer problema na obra, o pai vai e paga. Quando você não tem pai, essa é uma realidade. Você não tem que pensar, que eu falo para meus alunos, você não tem que pensar no seu pai e na sua mãe, que são super ricos. Você tem dinheiro do lado do pai e do lado da mãe. Esquece isso. Trabalha com as suas potencialidades. Por quê? Para você aprender a sobreviver. Entendeu, gente? Porque vocês têm que aprender a viver. E viver é isso, tá? É isso. É você acertar, errar e por aí. A Thaís, bela sacada do elevador. Claro, Thaís. Seu cliente vai adorar, porque as pessoas têm muito medo de envelhecer, a gente tem que entender de gente. Então, vamos colocar um elevador aqui, é bacana. Se você sentir que está meia barra pesada, você põe o elevador, põe a caixa do elevador e põe planta, trepadeira ali, ele vai pensar que ali é um jardineiro
E daqui a uns anos, pois é, professora, cadê? Eu acho que não dá para ter elevador, eu deixei o elevador para você. Eu fui ver um apartamento, só isso que eu vou falar. Apartamento chiquérésimo, uma casa chiquérésima, casa de aclive, sabe aquele negócio? Pessoas, são 4 pavimentos, olha para o mar, sabe aquele mar bacana? Muito bem. Quando o cara chega na casa, né? Ele chega lá em cima, é aclive, né? Ele chega, tem uma decoração dos móveis caríssimos aqui no Rio. No tempo, olha só. Depois ele desce de uma só vez 40 degraus para chegar na sala e ele vive subindo escada. Aí eu fiquei pensando o seguinte, tá? Porque quando você projeta, você tem que viver. Numa chuva torrencial, aqueles móveis você vai fazer com o quê? A chuva torrencial, você vai chegar, descer a escada de 40 pavimentos molhado com compras. Cadê as compras? Não, eu mando as compras, não sei o que, supermercado. Mas vai ter um dia que você vai comprar alguma coisa no supermercado, não vai? E dá o azar de chover? Então, casa foi feito, arquitetura foi feito para a gente morar e morar bem. Orçamento tem isso. O cliente adora quando você faz isso, porque ele se sente o quê? Identificado. Então, é bom ter visão de todos os públicos, sim, até porque todos têm o direito de ter um profissional para ter esse amparo técnico. E aí, Thaís, fechou a aula com galhardia, porque é isso aí. Se você não entende de gente, que arquiteto e que engenheiro, que pessoa arquiteta, que pessoa engenheira você é. E é isso que te faz você cobrar 10 mil e o cara nem vou olhar, professora. Ele me cobrou, eu não tenho até vergonha, porque a senhora me entrega um trabalho completo e que eu tenho dignidade, sabe? Não é qualquer coisa, tá? Não é qualquer coisa. Então, gente, tá aí a minha palestra, né? E eu agradeço muito, Richard, mais a Luciana e o Marcelo, que eu sou fã. Adorei dar aula quando eles foram os parceiros e organizadores do curso. Eu dei o meu melhor e isso repercutiu nessa palestra agora e ter conhecido tanta gente bonita que aqui está presente. Muito obrigada. Falou. Professora, eu tenho algumas perguntas aqui também. Nesse caso, assim, vamos supor, às vezes tem que executar uma obra e o cliente espera o orçamento, né? Só que assim, o orçamento demanda um tempo e tal, né, para você estar gastando ali, só que você não tem certeza, ele não fechou o contrato ainda. Nesse caso, o que a senhora sugere, assim, a gente às vezes fazer um valor genérico, tipo pegar, sei lá, talvez um Cube, um Sinap, um Siduscom e... Não, Cube, Sinap de jeito nenhum. Quando o cliente, você vai falar com o cliente, você não tem o seu número, né? Vamos à coisa prática? Seguinte, você vai ligar para a imobiliária da região. Olha, pessoal, estou dando aula para arquiteto e engenheiro e ninguém imagina que eu vou falar isso, né? Mas se eu quisesse falar em termos técnicos, você teria o BI, você teria o Cienge, né? Aí você compra o BI e compra a área. Mas se você não tem nada disso, rapaz, você precisa ganhar essa obra, você vai em 3 imobiliárias ou 4, liga, né, e fala, olha, a obra é tal e tal e tal. Quanto é o preço do metro quadrado? Eles vão te dizer. Porque, claro, você vai falar da região onde está a sua obra. É esse metro quadrado que você tem que alcançar. Tá? Agora, Cube, jamais, tá? Porque o Cube, ele foi feito em outras situações, tá? Mas não é o Cube, não é o Sinap. Mas se você quiser ter muita certeza, tem o custo de metro quadrado do TCPO e do informativo SBC. Se você achar cafona, eu não vou ligar não, essa professora... Não vou ligar não. Olha, essa professora o quê, hein? Porque essa professora...
põe obra aqui dentro. Foi coisas que a gente aprendeu. E eu já estou nessa estrada há muitos anos, sabe? Há muitos anos. Então, estou passando para vocês o que é, tá? E aí, vamos lá. Ih, Nislene, que bonitinha. Muito obrigada. Tem mais pergunta, Richard? Assim, até essa questão que você falou do TCPO, né? Porque eu faço também curso, estou fazendo pós-graduação em gestão de obras, né? Aham. E recentemente a gente fez um orçamento e aí o professor pediu para utilizar o Sinap até para o médio conhecimento, né? E Uhum. era uma obra residencial e assim o valor praticado, assim fazendo um comparativo, deu, sei lá, uns 700 mil pelo Sinap e a gente sabia assim pelo padrão aqui, no pai mexe com obras e tal, que seria, sei lá, uns 400, 350, 380 mil. Então assim é um valor bem fora do Bem mercado, vamos dizer, superior. bem Bem superior, né? superior. Porque isso aí que não pode ter, sabe, gente? Não pode ter, porque você afasta. Então, se você, por exemplo, não quero, porque tem clientes, principalmente, tem gente que você vai perguntar e a pessoa fala assim, eu quero tudo certinho, quero tudo certinho. Isso é tudo certinho, joga o TCPO ao metro quadrado, e se é reforma, eu geralmente, que é mais alto, eu uso informativo SBC para tudo, que o preço é mais alto, ele é formado por orçamentista, tá? É gente punk, é gente que se você liga, eles te respondem na hora, tá? O TCPO é muito bom, mas o informativo SBC, eu não me canso de ganhar obra, projeto, orçamento por eles. É o meu balizador. Então, pode ser o de vocês também. Agora, quando é num lugar, pô, longe pra caramba, Madureira. Aqui tem uns lugares super sinistros, você nem imagina. Sabe, Zona Oeste, que a gente nem pega a obra lá, porque é perigoso. Ali, se for algo que me seja muito interessante, eu vou para as imobiliárias locais. Ah, sim. Legal, legal. Eu não sei se o Marcelo, a Luciana também quer dar uma palavra aí. Eu quero dar uma palavrinha assim bem rápido, Richard. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui o presidente Sávio, que está na sala também, pela oportunidade de estar participando dessa primeira semana, né? Estive aqui na segunda-feira, um pouco ontem, né? Hoje não tinha como não estar presente. E eu só queria falar um negócio bem rápido, que na segunda-feira, quando vocês estavam comendo, eu sempre você fala que eu sou um figura, né? Porque eu sempre tenho uma história para contar, né? E eu tenho uma historinha rápida, porque você contou a sua história, a história da Associação Jovem, né? Que vocês começaram em 2019, veio a pandemia e tudo isso. E a história de vocês se encaixa um pouco com a nossa história, né? O INDEC, ele é um instituto que está há 17 anos no Brasil, espalhado pelo Brasil inteiro. Mas a unidade de São José dos Campos, ela surgiu em dezembro de 2019, né? E surgiu também numa época que logo na sequência veio uma pandemia. Nossas aulas eram em locais, em hotéis, né? Em espaços corporativos. Nós tivemos que se adaptar a tudo de uma maneira como vocês. Então, segunda-feira eu fiquei ouvindo a história de vocês e, ao mesmo tempo, eu estava vendo a nossa história, né, Luciana? Foi um negócio que foi a mesma coisa. E de lá para cá, desde o início, a gente ficou conversando muito com o Lucas, né? Que o Lucas se tornou aluno nosso, né? De estrutura, concreto e fundações. Logo depois foi aquela história do Enzo com você, com aquela live, né? Também uma outra coincidência que nós tivemos. Recentemente, você teve no nosso curso de TQS. Então, eu só queria compartilhar com vocês todos aqui que o INBEC está de portas abertas para poder auxiliar vocês no que for possível, tá? Eu queria deixar só agora para a Luciana falar mais alguma coisinha para finalizar. Eu queria agradecer o convite, o Richard lembrou de nós, e eu, na hora, quando falou em orçamento, eu lembrei da professora Maria Isabel. Ela é um ícone nessa área de orçamento, do jeitinho dela, nas aulas, e quando, com essa pandemia toda, quando veio a questão das pós online, ao vivo,
Achei o máximo, porque você consegue levar conhecimento para todo lugar do Brasil, até para algumas pessoas mais distantes, e sem ter que se locomover. Então, tanto na nossa pós agora de estruturas, a gente tem alunos de Itajubá e de umas cidades mais afastadas, né? Então, eu acho isso fantástico e vamos dizer assim que tudo tem dois pontos, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? O ruim da pandemia e o lado bom que nós conseguimos nos adaptar. Quantas lives, quanto conhecimento, e enfim. E essa pós, que a professora ela é coordenadora de orçamento e licitação de obras, vai ser agora inaugurada em março, nossa primeira turma online, e a gente está apostando muito, já temos poucas vagas, é uma pós... Bom, pelo conhecimento dela, e são vários professores, doutores, mestres renomados na área de engenharia e arquitetura, e ela é uma pós que trabalha em BIM, né? Que é uma nova tendência aí do mundo, né? Não só do Brasil. BIM 3D, como ela disse, até o 6D, enfim. Até o 7D. Já está indo até o 7D já. Tá. E é isso, né, professor? Eu acho que é eu até mandei aqui, eu vou mandar de novo o link e tudo, quem quiser conhecer um pouco mais do conteúdo programático, seguir a gente lá na nossa página do IMBEC, também de São José, Marcelo colocou, que lá sempre a gente tem muitas novidades, temos blogs, lives, estamos fazendo live toda semana. A professora fez uma live muito interessante também, depois eu vou colocar aqui, também lá no nosso... A gente tem o Linktree, que tem todas essas informações. Mas é isso, eu fico à disposição, agradeço mais uma vez a professora, a Associação de Taubaté, a nossa parceria, e estamos sempre à disposição, porque der e vier aqui, a gente quer sempre poder agregar e ajudar. Muito obrigada, só queria falar com vocês um negócio, né? Que a gente se dedicou, já estamos chegando em março, né? Agora, vai ser agora, já estamos chegando às 50 pessoas. Então, o OLOC, que é um curso de pós-graduação, nós vamos ter orçamento de residência, de prédio, de porto, hidrelétrica, automação, tá? Estradas, infraestrutura urbana, trabalhando com InfraWorks, trabalhando com Navisworks, realmente com Project, com o Spider Project. Então, os professores são muito capacitados e tem alguns professores que estão dando aula diretamente dos Estados Unidos, que eu fui pegar aquele cara assim. Esse é o perfil que eu gosto, tá? Que tem a ver com a minha palestra. O cara trabalha no que ele faz. Então, o que ele faz para resolver? Né? Então, eu acho que é importante isso no orçamento, e não é só para o que eu vim fazer aqui como professora, na vida de vocês. Escutem também os mais velhos, porque eles têm história para contar. Tá bom? Então, muito obrigada, uma boa noite. E vai dar tudo certo, que esse é o jargão do orçamento, vai dar tudo certo. E eu fico muito feliz de estar aqui. E obrigada aí a Thaís, o Lucas, a Nislene, foram muito carinhosos comigo, Vanessa, a Cir Marcelo, Sil, Larissa, Lucas, meu Deus, arrasaram. Um beijo para vocês. Um beijo para todos aí. Obrigada, um beijo, pessoal. Eu agradeço, viu? Obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada, Richard. Obrigada, Marcelo. Richard, Lucas e Thaís, fiquem à disposição de nós. O IMBEC está à disposição de vocês, da associação, no que vocês precisarem, podem contar com a gente. Legal, Marcelo. Muito obrigado mesmo aí. Agradecer de coração vocês aí de novo. Luciana, aquela hora caiu até a minha transmissão aqui, consegui voltar, mas brigadão aí. Obrigado à professora também, Maria Isabel. Nossa, foi um show aqui a sua palestra aqui. Eu tenho um orçamento que eu acho que é bem multidisciplinar, né? O cara tem que entender de estrutura, de hidráulica, de elétrica, de tanta coisa, né? De administração, gestão. Então, foi excelente assim mesmo, agradeço demais.
Eu acho que, Gustavo, você está com o microfone aberto, isso? Eu estou. Ah, Estão me ouvindo? sim, sim. Opa, então tá. Agradeço a todos aí. Peguei o finalzinho da palestra aqui, né? Eu estava numa reunião agora à noite, mas consegui chegar em tempo para poder enriquecer um pouco dos meus conhecimentos aqui, tá? Maravilhosa palestra, agradeço realmente muito aí a professora, excelente. A parceria com a IDEC aí só está reforçando realmente que a gente já tinha pensado que dá valorização da mão de obra profissional mesmo. Agradeço aí o horário de todos vocês, foi enriquecedor aí, nos poucos momentos que eu tive aqui, já dá um exemplo do que vocês tiveram nessa 1h30 aí com você. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Então, Linda semana para vocês. Adorei. muito obrigado. Foi sensacional, demais. A gente mandou aí o link, então, de avaliação do dia de hoje, então pedi para o pessoal, né, não esquecer, né, de estar avaliando ali, por favor. Lembrando que amanhã é o nosso último dia, né? Aqui, amanhã vai ser um dia diferente, que é um bate-papo. Então, né, o pessoal que estiver trazendo perguntas e tal, então vai ter gente ali da topografia, de estrutura, de avaliação de imóveis, de área diagnóstica, estrutura viária, então tem bastante temas ali e também tem bastante profissionais de várias áreas aqui, então dá para a gente fazer um bate-papo bem bacana, trazer dúvidas, dicas, né? Então, o pessoal amanhã trazer bastante informação aí que a gente vai fechar com chave de ouro, tá ok? Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos aí, fique com Deus, abração, até mais. Até mais. Um abraço.